tem... Né? Gostaria de fazer alguma pergunta? Eu queria saber, assim, na sua opinião, o judiciário está entrando em outras áreas, por exemplo, ao dizer que o colarinho do chope Você acha que essa intervenção em áreas que não seriam a rigor do judiciário, isso teria que ser do executivo, de alguma outra coisa, regular esse tipo de coisa? Você acha que isso é saudável para um Estado democrático ou não? Esse é um tema muito complicado, teria que existir várias pré-compreensões e alguns pressupostos, mas eu vou tentar sintetizar minhas ideias, sintetizar o que seriam a minha posição sobre isso. Eu vejo com muita cautela o ativismo judicial, a judicialização das relações sociais, porque elas promovem, às vezes, algumas interferências indevidas. Acho que a gente poderia chamar assim. Nos Estados Unidos, no sistema americano, há uma prática de um ativismo muito grande. Desde o famoso caso Marbury versus Madison, aquele caso famoso que se verificou a possibilidade de uma revisão judicial de qualquer ato político, qualquer decreto, norma, ou mesmo prática institucional, prática administrativa, que ferisse direitos, e a gente consagrou a doutrina do controle de constitucionalidade das normas. Nós temos, desde então, uma série de fatos, uma série de episódios em que o judiciário americano se demonstra extremamente ativista. Em alguns períodos, a Suprema Corte, de acordo com o seu presidente, a Suprema Corte americana foi menos ativista. Mas, na maior parte do tempo, ao longo de várias décadas, houve uma contínua e progressiva um aumento, um incremento, uma expansão, a gente pode falar de expansão, uma expansão do poder judicial. Houve uma expansão, enfim, desse ativismo, dessa presença massiva dos juízes nas instituições, na democracia. Só que lá eles criaram alguns mecanismos, eles criaram alguns sopesamentos, algumas cláusulas em que eles chamam isso lá de automoderação ou self-restraint, autocontenção. E esse self-restraint, ele mostra que em alguns temas eles não podem se assaudar, eles não podem de maneira furtiva chegar lá e regulamentar. Como, por exemplo, aqui no Brasil a gente fala que o Supremo regulamentou a greve dos servidores públicos, já que não há lei. O Congresso jamais produziu esse ato normativo em 20 anos, e aí tem toda uma ironia disso aí. Porque, veja, o mandato de injunção foi pensado na Constituição para ser um instrumento do cidadão para que ele fosse ao judiciário e provocar o judiciário, e eu tenho que deixar isso bem claro, para que não existam confusões, em que em termos de direitos sociais ou direitos políticos, no caso do Congresso não legislar, o Congresso não produzindo norma, o cidadão poderia reclamar ao judiciário para que o judiciário acionasse o poder legislativo, o poder competente para elaborar esse ato normativo, e a partir daí serem cumpridas as etapas, os programas constitucionais, ou seja, a Constituição manda que existam esses direitos. Tais direitos não estão regulamentados, o cidadão se sente prejudicado, vai até o judiciário então concede uma ordem, um mandato, concede então uma espécie de exortação, que nas palavras do ministro Moreira Alves, então cabeça pensante do Supremo Tribunal Federal, não tinha força coercitiva, não existia uma força que compelisse o legislativo a produzir ato, mas que, enfim, criasse ali, tirasse o Congresso da mora, tirasse o Congresso da letargia. Esse instituto ele foi abandonado. Nem sequer foi aprovada a lei que regulamentasse o mandato de injunção, que é a tônica de hoje. Hoje a gente está regulamentando a lei do mandato de injunção. Mas lá depois da Constituição, depois de 88, não houve a lei que regulamentava o mandato de injunção. Ou seja, é Rafael, não é isso não? Rafael, você tem que impetrar o mandato de injunção para que o Congresso produzisse a regulamentação do mandato de injunção. Você teria uma garantia política, uma garantia, enfim, do cidadão. Uma garantia, um remédio constitucional. Até de participação, da gestão. Isso. Então, quer dizer, ficou aí uma ironia, Eu tenho que ter um ato normativo que regulamente o mandato de injunção, e o mandato de injunção é o próprio instrumento cidadão que eu tenho para instar o Poder Judiciário a, por sua vez, compelir o Poder Legislativo a produzir o ato normativo. Então fica uma cadeia viciosa, um ciclo vicioso. 20 anos passados, ou quase 20 anos, 19 anos da promulgação, houve um caso, inclusive foi provocado pelo Sindicato de Educadores lá de João Pessoa, da cidade da gente, da minha cidade. Lá na Paraíba houve, então, o advogado, inclusive meu colega de mestrado, o professor Rodrigo Farias, e eles impetraram esse mandato de injunção, e o ministro Gilmar Mendes, ele verificando que existia uma mora muito grande do Congresso durante essas quase 2 décadas de omissão legislativa, ele criou uma interpretação extensiva, uma interpretação por analogia, com relação à lei que tutela a greve nas instituições particulares, as empresas privadas. E aí ele criou ali, por aproximação, então, uma
consequência, uma regulamentação para punir, talvez, tá, aqueles grevistas do serviço público que eram bem desidiosos. E aí criou uma regra inicial, criou aí uma posição inicial. Aí já se acusou o judiciário de legislar. Será que o judiciário é legislador positivo? Eu acho que esse dilema é um outro falso dilema. Eu acho que é, mais uma vez, chovendo molhado. O judiciário nunca vai ser legislador, nem positivo nem negativo, isso é balela. Cada função do Estado tem seu objeto primário, seu objeto princípio. Então, não adianta falar em separação dos poderes. Até porque a expressão poderes é uma expressão que em si já aliena. Eu não posso ir ao poder judiciário. Eu tenho que ir ao serviço judiciário. Eu não posso ir ao poder legislativo, eu tenho que ir ao serviço legislativo. Afinal de contas, toda a instituição funciona com o meu dinheiro como contribuinte, com o dinheiro da gente. Então é o serviço executivo, o serviço público. O poder judiciário é o serviço judiciário. Então, quando eu falo em poder legislativo, e quando eu falo em separação dos poderes, parece que é um mundo mágico, né? Assim, uma coisa, mas não é tão mágico assim. Não existe separação de poderes. O poder do Estado é um só, é uno e indivisível. O que existe, na verdade, é uma divisão das funções do Estado. As funções do Estado são todas, não somente independentes, mas elas são harmônicas, elas são interdependentes, elas são harmonicamente interdependentes. E o Poder Executivo faz o quê? O que é que o Serviço Executivo faz? O que é que o nosso senhor Presidente da República faz? Ele não administra esse grande país? Nunca antes na história. Ele não somente administra, mas ele também edita medidas provisórias, que são atos normativos. Olha, se são atos normativos, são leis. Se são leis, o Presidente está legislando, é legislador positivo. Mas a Constituição outorga a ele essa tarefa institucional, que medidas emergenciais, em que pese as MPs, não só desde Lula, mas desde muito antes, serem mal utilizadas, é um instituto mal utilizado, mas as medidas provisórias são formas de legislar que não são pelo legislador, que não são executadas pelo legislador. Então, da mesma forma, o Poder Judiciário tem seus expedientes administrativos. Ele também tem um presidente da Corte que utiliza os expedientes. Essas são as funções atípicas. Quando o Parlamento institui CPIs, as comissões parlamentares de inquérito, para fiscalizar o que se faz na sociedade, ela não está deixando de ser legislativo, para ser Estado repressivo, policialesco, ou judiciário, ou executivo. Ela está cumprindo uma função atípica, mas dentro de suas funções constitucionais. Então, entre as funções do Estado, restou ao Poder Judiciário também declarar atos inconstitucionais, atos normativos, leis inconstitucionais. Restou ao Poder Judiciário ser, como diz esse jurista francês que eu gosto muito, Antoine Garapon, o guardião das promessas. Tá? Descer aos infernos, às profundezas do inferno de uma democracia desnorteada, que são as palavras do Paul Ricoeur na prefácio do Garapon, tá? Nesse livro chamado O Juiz, né? O Juiz e a Democracia, que é bem interessante. Então, a gente está aí diante de uma fase que eu acho que é louvável. Por quê? Porque os outros poderes estão inertes. Sim, de certa forma sim. Outros estão inertes, alguns estão inertes porque tem outras coisas em jogo e eles preferem não legislar. Outros porque realmente estamos alienados. Talvez não escolhemos bem nossos representantes políticos. Mas a coisa está mudando. E à medida que o judiciário ele provoca, à medida que o judiciário toma para si a tarefa de ser ativista, toma para si, afoga para si essa missão, né, de criar um novo, de transformar a realidade, aí todos os poderes ficam com ciúme, né? Começa a ciumeira. Olha, esse judiciário está... Esse Gilmar Mendes que aparecer, esse Ministério Público que é... Mas, gente, é preciso sair um pouco do marasmo. Eu acho que a gente pode... E o direito, ele não está... E o direito, ele não é uma coisa, né, que é... Ele está ligado ao ambiente, à educação, à saúde pública, à segurança pública. Então, deveria haver ainda mais articulação entre os ministérios para que a coisa fluísse melhor. E até, às vezes, ocorre gastos desnecessários porque não, por exemplo, falta política pública integrada, né, que possa possibilitar essa integração e assim uma economia, né, de administração pública.